Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave, Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta,
levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro,
com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas... Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se
e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou,
completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas... não... Oh! Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante.
O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave, mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave, mas... Uou! Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave, mas... Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completely paralyzed. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir?
Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Muito! Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave.
Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave, mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta.
Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave, mas... Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se
e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas... Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave, mas... Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça,
um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave, Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave.